Hoje nós vamos ter a pregação aqui da pastora Maristela. Queria convidar ela aqui, para subir aqui, ela que vai ministrar. Salva de palmas para a pastora Maristela, que por acaso é a mãe do meu filho Gabriel. Parabéns. Aleluia. Você que está aí, levanta a sua mão, vamos abençoar para que ela possa ministrar da parte de Deus, que você possa receber da parte de Deus. Senhor, nós oramos nessa hora, ó Deus, declarando sobre a tua serva, tua filha, sobre a pastora Maristela, unção, graça, sabedoria, autoridade para falar da parte do Senhor. Que o Senhor a use nessa tarde, nessa noite, ó Deus, para liberar a tua palavra viva sobre a tua igreja. Que o Senhor possa manifestar o seu poder através da vida dela nessa tarde. Nós oramos hoje, abençoamos a pastora Maristela e liberamos para que possa ministrar da parte do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Aleluia. É uma honra para nós estarmos aqui para ministrar para os irmãos, né? E com um tema tão precioso como esse, que é a respeito de criar filhos. Filhos, herança de Deus para nós, amém? Esse é o tema da nossa palavra, e que em nome de Jesus essa palavra saia do trono de Deus direto para o seu coração, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos compartilhar a respeito da maravilhosa graça de Deus em criarmos os nossos filhos. No Salmos 127, 3, pode projetar lá. Isso. Diz o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Filhos é herança de Deus para nós. É uma herança. Filho é a coisa mais preciosa. E o Senhor, Ele tem derramado nas nossas vidas bênçãos, bênçãos sem medida. O Senhor tem derramado na nossa igreja, né? Ele tem derramado bênção na nossa família, bênção na nossa vida, alegria. O Senhor, Ele sempre tem coisas boas para nós. E hoje nós vamos falar dessa alegria que é criarmos filhos, que na verdade são do Senhor, mas Ele entregou nas nossas mãos para nós cuidarmos desses filhos preciosos para o Senhor, né? E a palavra de Deus diz que a graça ensina, a graça protege, a graça encoraja, a graça redime, mas a graça também disciplina e corrige. Uma paternidade ou uma maternidade, ela é baseada na graça. Mas isso não significa que deixamos nossos filhos fazerem o que quiserem. Não significa que não haverá regras e que não haverá na nossa casa disciplina, né? Nós precisamos colocar limites. Isso também é graça de Deus. Tudo vai existir, mas dentro de um espírito de graça, dentro de um espírito de amor. Nós vamos compartilhar alguns princípios aqui que vão ajudar você nessa maravilhosa missão de criar filhos. Essa palavra é para você, mãe, mas também é para você, pai. E é para você também que ainda não tem filhos, mas vai tê-los. E em nome de Jesus, que essa palavra entre como uma flecha incendiária no seu coração. Amém? Primeira coisa, primeiro princípio que nós precisamos aprender é que a primeira coisa que nós devemos falar para os nossos filhos é a respeito de Jesus. Esse é a coisa mais importante que você pode levar para o seu filho, é o plano de salvação de Deus. Mas quando que eu começo a falar de Jesus para o meu filho? Desde o ventre. Seu filho nem nasceu ainda, você já começa a falar para ele: meu filho, você precisa nascer de novo. Desde o ventre da sua barriga você já fala o quão ele é precioso, o quão ele é amado, o quanto Deus amou, que Deus amou tanto o seu filho, que amou tanto, que entregou a vida dele pelo seu filho. Já começa a falar desde o ventre de Jesus. Quando nascer, fala de Jesus, fala do plano de salvação. À medida que vai crescendo, fale, não cesse de falar da palavra de Deus para o seu filho. Porque
esse é o maior princípio que se tem, é falar de Jesus, porque as outras coisas elas virão também, mas a coisa que você mais precisa deixar para o seu filho é Jesus na vida dele, é o seu filho nascido de novo. Essa é a coisa mais importante, é inculcar a palavra de Deus no coração do seu filho. Então nossos filhos, eles precisam nascer de novo. E é uma coisa tão interessante que eu sempre falei de Jesus. Quando eu converti, o meu filho ainda era bem pequeno, era bebê ainda. E todos os dias nós orávamos entregando a nossa vida para Jesus. Todo dia eu falava para ele que no coração tinha uma portinha e que só ele tinha a chave, que ele tinha que abrir essa porta para Jesus entrar. Mas o meu filho, ele teve uma experiência com Deus somente aos 7 anos, num culto de adulto que teve um apelo, e o pastor falou para ir lá à frente, foi muita gente, o pastor ainda insistindo, ainda tem gente sentado aí, você precisa receber Jesus na sua vida. E naquele momento, meu filho puxou minha roupa, falou: mãe, eu já fiz essa oração antes? Falei: já, Gabriel, a gente já fez essa. Eu até fiquei assim, impressionada ele perguntar isso. Nós fazemos essa oração todos os dias lá em casa. Aí o pastor insistindo: é a última vez que eu vou falar para você vir aqui na frente. Aí dessa vez ele já puxou minha roupa chorando: mãe, você tem certeza que eu já fiz essa oração antes? Ele nem conseguia falar. Naquela hora eu vi, meu filho teve uma experiência genuína com Deus. Meu filho nasceu de novo naquele momento. Aí eu abaixei, conversei com ele, expliquei o que estava acontecendo com ele. Foi uma experiência extraordinária. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você precisa certificar se o seu filho realmente nasceu de novo. Segunda, ame incondicionalmente. A nossa casa precisa ser o lugar onde aprendemos o que é graça. E a maior expressão da graça é o amor incondicional. Deus ama você com um amor incondicional. Deus não põe uma regra: eu vou amar você se você fizer tudo direitinho. Se você não fizer nada errado, aí eu vou te amar. Mas se você errar o caminho, se você fizer coisas erradas, aí não vai ter amor aqui não. Não é assim com Deus, não é? Você é filho amado, independente das suas atitudes. E assim deve ser também com os nossos filhos. O seu filho, ele deve ser amado de uma forma incondicional, independente se ele tem um bom comportamento ou um mau comportamento. Você simplesmente ama o seu filho. Você precisa ajudar seus filhos a compreender as suas diferentes emoções. Às vezes os filhos não sabem dar nome, crianças não sabem dar nome nas suas emoções, naquilo que ele está sentindo. Às vezes nem adulto nem sempre consegue dar nome naquilo que ele está sentindo. Quanto mais uma criança vai saber dar nome àquilo que ele está sentindo. E às vezes ficamos irados, mas não podemos chegar esmurrando as pessoas, esmurrando o colega. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de algo. Quando o Gabriel era bem novinho, 12 anos, estava quase completando 13, e ele foi ungido líder. Naquela época, ainda ungia líder mais novinhos. Ele era inclusive o líder mais novo que tinha. E aí teve um dia da célula que ele falou a respeito de perdão. Aí ele falando para os outros adolescentes lá que eles tinham que perdoar e que perdão era uma decisão. Então eles precisavam tomar a decisão de perdoar. Enfim, aí quando terminou a célula, eles desceram para brincar como eles faziam todas as células. Mas teve um daqueles que estavam lá na célula que chegou nele, pegou uma garrafa PET e tá na cabeça dele. E aquilo deixou ele muito irado. Perdoa, Gabriel. Perdoa. Não tem que perdoar? Perdão não é decisão? Perdoa. Puxa vida. Aquele dia ele ficou muito bravo.
Ele ficou muito irado, tá? Aí eles terminaram a brincadeira lá e ele subiu e me contou a situação que tinha acontecido, né? Muito indignado e relatou assim com detalhes aquilo que tinha acontecido lá. Aí quando ele terminou, eu perguntei para ele: Gabriel, e o que você fez? Eu dei um chute nele. Ai, meu Deus do céu. Ele irou, mas ele também pecou. Por quê? Porque ele teve uma reação com aquela situação que aconteceu ali. Então nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Quando você aprende a lidar com as diferentes emoções, você tem reações diferentes, não é? Em outras palavras, a ira é compreensível, mas nós não podemos transformar a ira em uma ação. Por que as crianças às vezes brigam por coisas tão pequenas? Porque elas ainda não sabem dar nome aos sentimentos e têm às vezes reações em relação àqueles sentimentos que elas estão sentindo ali na hora. E é esse amor que nós temos por elas, incondicional, que vai levar essas crianças a terem uma melhor compreensão daquilo que elas estão vivendo ali naquele momento, né? É comum os pais desprezarem os sentimentos das crianças. Às vezes, a criança, quando ela é pequena, ela machuca, tem um pequeno arranhão e chega chorando, né? Falando que machucou, que está doendo. E às vezes os pais têm reações, mas um cortadinho desse tamanho, você está chorando desse jeito? Nós precisamos, independente da idade, nós precisamos ter sentimentos, nos colocar no lugar da dor daquela criança. Se ela chega e mostra, né, e às vezes a pessoa vai e fala para ela: não chore por isso não foi nada, menino. Isso faz com que ela se retraia. Porque para ela, embora é um cortadinho pequenininho, mas para a criança aquilo é muito grande. Para a criança aquilo representa muito. E nós temos que entender aquilo que a criança está passando, porque para ela aquilo é forte. Meu filho, quando ele tinha 2 anos de idade, eu e meu esposo levamos o Gabriel para o médico. Na época, meu esposo ele trabalhava numa multinacional e quando terminou lá a consulta, nós tivemos que passar num cliente dele. Mas era coisa rápida, não era nada demorado. E aí, nosso carro não tinha ar-condicionado, nós ficamos no carro esperando ele ir lá no cliente dele, que era coisa rápida. Só que não foi rápido. E está demorando, e está demorando, e está demorando. E aí eu comecei a ficar chateada. Naquele sol, era meio-dia, aquele sol quente, comecei a ficar irritada, chateada. Tá, e aí esperando. Aí passa um pouco, o Gabriel ele começou a chorar. Aí pronto, eu já estava com aquele problema do calor, da espera, agora mais um problema para resolver, que é o choro do Gabriel. Aí eu olhei para aquele menininho, daquele tamanho, chorando. Me deu uma compaixão dele, porque se eu que era adulta, estava difícil aquele calor, estava difícil que eu estava também com fome, imagina aquele bebê. Se ele ia entender o que estava acontecendo ali. Ele não sabia nem por que ele estava chorando. Se eu fosse perguntar, ele não saberia. Mas eu cheguei nele e eu falei: Gabriel, a mamãe entende você. Aqui tá chato, não é? Tá muito quente, o papai tá demorando e você tá com fome. Mas olha, papai não vai demorar, eu acho que ele vai vir logo. Eu entendo você. Eu mal acabei de falar, ele se aconchegou no meu colo e ficou quietinho, parou de chorar. E rapidinho o pai dele chegou. Então, assim, quando nós nos colocamos no lugar do outro, a gente ameniza o sofrimento do outro. Isso é com você também que é adulto, né? E imagina uma criança que nem sabe explicar muito bem, né, os seus sentimentos. Então, às vezes você está angustiado, chateado, irado com alguma situação, mas às vezes o seu filho também pode estar. E essa parte de nós amarmos de forma incondicional, esse amor vai quebrar
muitos dos sentimentos e sofrimentos dos seus filhos. Quando você o entende, quando você o compreende, quando você tem compaixão do seu filho, se coloca no lugar dele. Como se sente o seu filho quando ele chega numa escola pela primeira vez, que ele vai estudar? Ele fica inseguro. Seu filho vai pela primeira vez, ou então a mãe que fica, né? Mas geralmente o filho fica inseguro, né? Porque está indo. E nós temos que dar essa segurança para o nosso filho. E não sermos duros, e não sermos rígidos, né? E quando ele se sente rejeitado pelos colegas? Ah, não, menino, seja homem. Você vai se importar porque tem colega seu que não gosta de você? Então, às vezes, são atitudes rudes. E que às vezes faz com que o filho se afaste, né, do pai e da mãe, faz com que o filho se sinta inseguro. Então, nessas situações é preciso agir com graça, é preciso agir com amor. Na verdade, precisamos de pais capazes de sentir o que os seus filhos sentem. Às vezes o que acontece é que o adulto, ele fica distante demais da infância. Ele se esqueceu de coisas que ele sentia na sua infância. Porque às vezes quando nós nos lembramos de quando éramos crianças, às vezes fica mais fácil nos colocarmos no lugar do nosso filho. Porque lembrando que a criança, ela é uma criança. O adolescente, às vezes é até maior do que os pais, mas o adolescente, ele é um adolescente. Ele ainda não é um adulto. Ele precisa de uma pessoa que esteja ali do lado dele, que ele se sinta seguro. Nunca diga coisas do tipo, não há razão nenhuma para você sentir assim. Quando a criança compartilha seus sentimentos, todo o veneno sai dali. Você já viu quando você está assim chateado com alguma coisa que você fala? Quando você fala, aquilo sai. Aquele veneno daquelas emoções sai. Com a criança não é diferente. Então a criança, ela precisa ter alguém para ela falar. E que essa pessoa seja você, que é pai. Seja você, que é mãe. Infelizmente, nem toda criança sente confiança para se expressar. Estudos mostraram que entre as crianças que sofreram abuso e algumas que permitiram o abuso e outras não, outras correm. Estudos falam que essas que correm são crianças geralmente que têm familiares que ouvem, que entendem, que compreendem. Aquelas que aceitam, elas não acreditam que o pai vai acreditar nela, ou que a mãe vai acreditar nela. Daí ela passa por aquelas angústias, porque ela acha que ninguém vai ouvir, acreditar nelas. Elas se sentem erradas em relação a esse abusador. Quando respeitamos os sentimentos de nossos filhos e mostramos que não são bons e nem maus, apenas sentimentos, em algum momento isso poderá salvar a vida dessas crianças. Em algum momento da vida delas. Então, um outro princípio, o primeiro princípio é falar de Jesus para os seus filhos. O outro é amar de uma forma incondicional. E o terceiro princípio é reafirme a identidade do seu filho. A primeira coisa que a graça nos mostra é que jamais questionamos a identidade do filho. O diabo lá em Mateus 4, ele tentou pôr à prova a identidade de Jesus. Jesus, ele tinha sido batizado nas águas e Deus, o Pai, falou para ele: esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer, todo o prazer em quem eu me comprazo. Mas aí ele foi levado para o deserto e lá o diabo tentou na sua identidade. Se és filho de Deus, pula daqui desse pináculo. Mas Jesus, ele sabia quem ele era, da identidade dele. Nunca questione a identidade do seu filho. Isso pode parecer algo pequeno, mas vai fazer toda a diferença na vida dele. Seu filho é um homem ou é uma mulher? Nunca diz
isso não é coisa de homem, isso é coisa de marica, você põe em dúvida a identidade do seu filho. Você transmite graça quando você reafirma a identidade dele. Porque você é um filho de Deus, você não tem uma atitude assim. Porque você é filho amado de Deus, melhor você fazer diferente. Você está reafirmando a identidade do seu filho. Nunca deveríamos questionar a identidade, nem a nossa e nem a dos nossos filhos. Não são os nossos fracassos ou as nossas vitórias que vai definir quem você é. A sua identidade simplesmente é aquilo que você é. Quantas pessoas adultas se sentem desqualificadas, acham que são burras, acham que não vão conseguir, têm dificuldade em muitas coisas? Por quê? Às vezes desde pequena escutou seu pai, sua mãe falando: você não vai dar nada na vida, você é um burro. E a pessoa cresce achando que é um burro mesmo. A pessoa cresce achando que é aquilo que foi liberado, aquela palavra que foi liberada para a vida dela. Nós somos filhos de Deus, devemos dizer a eles coisas boas. Porque você é filho de Deus, você não mente. Porque você é filho de Deus, você fala a verdade. Porque você é filho de Deus, você compreende. Porque você é amada do Senhor, você gosta de compartilhar. 3. Coloque limites. Coloque limites na vida do seu filho. Você sabia que é um paradoxo? Porque limite nos dá segurança. Filhos que não têm limites são pessoas ansiosas e inseguras. Imagina você no 20º andar de um prédio sem parede. Como que você ia se sentir? Você ia ter coragem de chegar lá do 20º andar? Não, por quê? Porque não tem limite para falar até onde você pode ir. Com a criança é dessa forma. A criança, ela precisa ter limites. Onde não tem limite, a criança, ela é ansiosa e insegura. A criança, ela deve saber que desrespeito e mentira devem ser tratados com mais severidade do que qualquer outro problema. Essa questão de limites, ou às vezes, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Tem coisas que precisam ser tratadas com mais rigor, como por exemplo, desrespeito e mentira. Teve uns tempos que eu fui visitar uma família e eu confesso a vocês que eu fiquei horrorizada de ver como os filhos tratavam a mãe. Falta de respeito. A mais velha, maior que a mãe já, ela tratava a mãe de igual para igual. Parecia que ela é que era a mãe. Isso é uma total falta de respeito, né? Falta de limite, desrespeito. Então, nós precisamos ensinar esses limites para os nossos filhos. Ele precisa saber até onde ele pode ir. Lembre-se que a graça sempre desperta confiança, mas a lei traz o medo. A mentira é algo que está ligada em nossa natureza caída, mas o medo potencializa tudo. Então tem coisas, como nós falamos, o desrespeito e a mentira é algo que nós temos que ter mais rigor. Nós não podemos admitir desrespeito e mentira. Mas a criança, ela tem que entender também que ela é amada incondicionalmente. Por quê? Porque se ela tem medo, às vezes, essa questão da mentira vai potencializar. Por quê? Porque ela acha que mentindo ela não vai ser punida. Então ela vai e mente, ela não confia. Por isso ela mente ainda mais. Então nós precisamos reconhecer a individualidade de cada filho. Nós precisamos saber que educar todos os filhos da mesma forma e esperar os mesmos resultados, às vezes pode não acontecer, porque os filhos são diferentes.
Tem filho que você precisa explicar melhor, você precisa mostrar. Tem outro que só de você falar ele vai entender. Tem filho que só de você falar ele entende o que você está falando. Então algumas crianças requerem limites mais definidos. E nós precisamos conhecer as diferenças dos nossos filhos. Ensine outro princípio. Ensine a gratidão, o respeito e a honra para o seu filho. Ensine o seu filho a ser grato por tudo que ele é, por tudo que ele tem. Ensine o seu filho e ele vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Sabia que criança não precisa de muito? Somos nós é que damos o padrão para as crianças. Eu me lembro o meu sobrinho, quando ele fez 3 anos, minha irmã, ela fez uma festa muito simples para ele. Foram os primos e as irmãs. Ela morava no apartamento que não era muito grande na época, mas eu fiquei impressionada, que me marcou da alegria do meu sobrinho. Correndo na casa igual doido, a casa toda cheia de balão, e ele correndo tão feliz, mas tão feliz. Nós precisamos ensinar. E sabe, só tinha o balão e um bolinho pequeno, porque só estava a gente e os primos, não eram muitos primos. Era pouca gente que estava lá. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem gratos. Se for uma festa enorme, eu fico feliz. Mas se for uma festa pequena, eu não vou ficar feliz. Ensine a ser grato com aquilo que ele tem. Hoje só tem arroz e uma misturinha só. Graças a Deus que nós temos isso em casa. Tem gente que não tem isso, meu filho. Glória a Deus que hoje nós temos essa refeição na nossa casa. Ensina o seu filho a ser alegre com o que ele tem, a ser grato pelo pai que tem, a ser grato pela mãe que tem. Ensina o seu filho. Vivemos num mundo onde pessoas pensam que merece tudo só pelo fato de serem humanos. Na graça, cada criança aprende que ela é privilegiada por ter uma família. Ele é grato por tudo que tem e recebe. Quantos filhos os pais pagam caro para ele estar numa escola e ele não valoriza, não estuda, não valoriza. Somos nós que ensinamos os nossos filhos a serem gratos por aquilo que eles têm. Os pais devem ser gratos também pelo filho. Quando nós também não somos gratos pelos nossos filhos, nós também estamos ensinando o princípio de ingratidão. Temos que ser gratos com os nossos filhos, né? Quando murmuramos, reclamamos do que temos recebido, estamos saindo do espírito da graça. Glória a Deus que eu tenho esse filho. Glória a Deus por você, meu filho. Isso quer dizer que tudo que ele faz, que lindo, bonitinho? Não, claro que não. Mas o seu filho também, ele precisa saber que independente do que ele faça, você o ama. Mas que as coisas erradas que ele faz, isso você não gosta. Mas tem que separar as ações dele, as atitudes dele com a pessoa dele, com ele. Eu não amo as suas atitudes, mas eu amo você. Eu amo você. A graça ensina o preço das coisas e a necessidade de esperar o tempo certo para elas. A graça, o favor de Deus, o amor de Deus, a graça, ela nos ensina que tudo há preço. E essa criança, desde pequena, ela precisa entender o valor das coisas. Porque senão, a criança vai chegar em você: pai, me empresta aí o seu cartão de crédito. Pai, compra uma bicicleta para mim. Eu não tenho dinheiro, meu filho. Passa o cartão de crédito. Porque ele não sabe, você não ensinou que precisa ter dinheiro para comprar no cartão. Não é só uma questão de ir lá e pagar. E somos nós que ensinamos. Uma criança mimada nunca é criança feliz. E certamente não será uma criança amável. Uma criança que tudo pode, não deixa ela passar por nenhuma situação, nadinha. É uma criança
que dificilmente será feliz. Precisamos ensiná-las que elas recebem muito mais do que merecem e por isso devem ser gratas. Nós devemos ser gratos por tudo que temos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Na verdade, o que nós merecíamos era a morte, mas Jesus levou sobre si com tudo que nós fizemos. Então, tudo que nós temos de Deus, nós devemos ser gratos, felizes por aquilo que Deus tem nos dado. Outra característica é disciplina, não é juízo. Disciplina não é juízo. Olha o que diz, coloca o versículo lá, por favor. Hebreus 12. Isso. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Hebreus 12, versículo de 6 a 11. Quem é aqui que quando levou umas palmadas, saiu pulando de alegria que foi disciplinado? Eita, que eu fui disciplinado hoje. Tem alguém aqui? Sim ou não? Não. Na hora da disciplina, não dói. É ruim. Mesmo na disciplina, quando você só fala verbal, não é bom. Ninguém gosta de ser disciplinado. Mas nós não temos que pensar isso. Nós temos que pensar no fruto. O fruto que a disciplina, a correção vai trazer para os nossos filhos. Uma coisa importante também que nós temos que deixar claro com relação à disciplina, nós precisamos ensinar os filhos. Tem pais que não ensinam, não conversam, a casa não tem regras, e o que acontece? O filho vai e apanha. E às vezes ele nem sabe por quê. Porque não foi falado. Não foi dado limite. Não foi explicado para a criança. Certa vez o Gabriel, acho que ele tinha uns 4 anos mais ou menos, e ele chamou um palavrão lá em casa. Aí eu cheguei para o Gabriel e falei: Gabriel, onde você aprendeu essa palavra, Gabriel? E é interessante que ele não sabia o significado dela, mas ele sabia que era uma palavra feia pela forma que ele falou. Então ele sabia que era uma palavra feia. E aí ele falou que não sabia. E aí eu expliquei para ele o que significava e falei: olha, essa palavra ela é muito feia. E para você que tem Jesus, não é o melhor falar palavras assim. E conversei com ele e eu falei para ele, olha, Gabriel, você não vai ser disciplinado, porque você não sabia, mas agora você sabe. Então a partir de agora, se você falar essa palavra feia de novo, aí você vai ser disciplinado. Mesmo que você esqueça que não pode falar e falar, você vai ser disciplinado, porque agora você sabe. Então agora ouve, agora ele sabe o que é certo e o que não é. Então, antes de você disciplinar, ensina seu filho. Fala para ele, mostra para o seu filho o que ele tem ou o que não tem. Sua casa tem regras? Você põe regrinhas lá? É importante, sabia? Questão de limpeza, de organização. Não aquela coisa doentia que o menino não pode nem brincar,
que a mãe já estressa, que não pode ter nada jogado. Não estou falando nesse sentido. Mas o mínimo de organização é bom você dar para o seu filho também. Quem se nega, a palavra de Deus diz em Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 29, 15 diz, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Criança, ela precisa ter, eu não estou falando aqui, é claro, né, de pais que espancam filhos, que machucam filhos, não estou falando disso não, irmãos, misericórdia disso, isso é caso de polícia. Eu estou falando de uma disciplina em amor, de uma disciplina para ajudar o seu filho, é disso que nós estamos falando. Juízo é para condenação, mas a disciplina é para a vida. Juízo é para os ímpios, mas a disciplina é para os filhos. Existem certas coisas que todos entendem que são inegociáveis, como respeitar os pais, sim ou não? Respeitar os pais, não roubar, não mentir e não agredir. Isso são princípios inegociáveis. Não tem negociação, é inegociável. Se olhar atentamente, você verá que todas elas fazem parte dos 10 mandamentos. Talvez seria o melhor, né? De educar os nossos filhos dizendo apenas coisas positivas. Mas esses são os nãos mais positivos que existem. Quando você ensina esses princípios aos seus filhos. Trate o seu filho com amor, mas deixe claro sua posição de coisas inegociáveis. Tem coisa que a gente às vezes faz até vista grossa, porque senão, principalmente quando a criança é muito pequena, senão você vai ficar aquela pessoa que vai oprimir seu filho o tempo todo falando. Tem coisas que passa batido. Por exemplo, o menino, você está ali na mesa, o menino pequeno deixa o copo cair. Vocês acham que isso é caso de bater na criança? Porque ele quebrou um copo? O que vocês acham, pessoal? Não, isso não é motivo para você bater no seu filho porque ele quebrou um copo ou um vaso ou uma coisa. Não, vai chegar a hora que isso vai passar. Isso vai passar. Então tem coisas que são inegociáveis, mas tem coisa que é coisa de criança. Criança não é adulto, criança não vai ter atitudes de adulto porque ela é uma criança. As regras são uma proteção para a criança, mas as regras devem ser aplicadas de uma forma cheia de graça. Quando a criança é muito pequena, não dá para explicar algumas coisas para elas, gente, simplesmente não. Uma criança muito pequenininha, por exemplo, que quer pegar uma faca. Às vezes ela não vai entender por que ela não pode brincar com uma faca. Mas aí, você vai deixar para ela aprender? Não, você vai tomar, porque aquela criança pode machucar. Ela pode escolher uma ação, mas não pode escolher uma consequência. A criança, ela é livre para escolher colocar o dedo na tomada, mas ela é livre da consequência de tomar um choque? Não, ela não é. É claro que a gente não vai deixar uma criança colocar o dedinho ali, mas nós precisamos ensinar princípios para elas. Que escolhas erradas, escolhas têm consequência. E desde pequeno ela precisa entender isso. Que quando fazemos escolhas, nós vamos receber consequências. E algumas vezes isso pode envolver a disciplina. A disciplina de Deus sobre nós nunca é abusiva. Deus não nos manda pragas, doenças para nos ensinar uma lição. Nós também não disciplinamos de forma abusiva, porque esse não é o espírito da graça. Nós não fazemos isso. Então há sempre essa questão da palmada sendo colocada, não é? Porque hoje pela lei nem pode um pai bater no filho, mas nós também temos que ser bem claros. Porque nós não deveríamos também condenar aquilo que a Bíblia recomenda. Temos que ser pais sábios. Gostaria de falar mais uma coisa, mais um princípio.
sem condenação ou vergonha. Quando nós pensamos que, nossa, eu bem que merecia um filho melhor do que o meu. Eu não sei o que você tem passado, às vezes, como pai, como mãe. Talvez seus filhos, você tem filhos que estão fora da igreja. Talvez você passa por situações difíceis. Tem sido difícil, às vezes, para você. Mas, inevitavelmente, tentaremos controlá-los por meio da culpa quando nós pensamos que merecemos filhos melhores. Culpar o filho, acusar o filho. Na graça não procuramos motivar pela culpa, pela condenação ou pela vergonha, mas pela esperança. Ame seus filhos incondicionalmente. Perdoe seus filhos. Pais erram, sim ou não? Erram. E filhos erram com os pais? Filhos erram com os pais, sim. Ame seus filhos incondicionalmente. Perdoe seus filhos sempre que eles machucarem você, falarem coisas pesadas para você. Evite condenar seus filhos. Escolha lidar com seu comportamento errado em vez de atacar a sua identidade. Deixa seus filhos, às vezes, experimentar consequências. Porque se nós não deixamos os nossos filhos experimentar consequências de escolhas erradas, quando ele tiver adulto, ele vai passar por situações que talvez ele não precisava passar, caso você tivesse ensinado para ele a respeito dessas coisas. Então nós temos alguns princípios para nós criarmos os nossos filhos, que são fundamentos para nós. O primeiro, fale de Jesus para o seu filho. Ame incondicionalmente. Talvez você ama muito seu filho. Tem algum pai aqui que nunca falou de Jesus para o seu filho? Tem alguém aqui que nunca... Você até traz para a igreja, você até traz para o culto, mas você... Tem alguém aqui que nunca orou com seu filho? Tem alguém aqui que nunca falou um Jesus te ama para o seu filho? Aliás, não precisa me responder, tá? Qual foi a última vez que você falou do seu amor para o seu filho? Que você o ama? E qual foi a última vez que você falou para o seu filho que Jesus o ama? Ame incondicionalmente, coloque limites, ensine a gratidão, o respeito e a honra para os seus filhos. Disciplina não é juízo e sem condenação ou vergonha. Esses são os princípios que nós falamos. Seja qual for o tipo de mãe que nós temos aqui agora, mãe de muitos ou poucos filhos, mãe de único filho, filho adotivo, de primeira viagem ou de coração, todas precisam aprender com Deus como ser mães melhores. Todas nós precisamos aprender como sermos mães melhores. Nós temos vários tipos de mães na Bíblia, vários tipos. Mães precipitadas, mães que não esperam por Deus, como Sara, por exemplo. Sara, ela queria muito ter filho, e Deus liberou uma palavra profética para ela. Mas ela quis dar uma ajudinha para Deus. E aí, deu no que deu, né? Teve problemas. Deus não precisa da nossa ajudinha, sabia? Para nós termos filho. Mas nós temos uma outra mãe que também não podia ter filhos. Ana, que já teve uma reação diferente de Sara. Ana já orou, consagrou seu filho a Deus. Essa história de Ana, eu sempre ficava assim, pensativa a respeito, porque eu pensava como que Ana teve coragem de entregar seu filho pequenininho para Eli, que não dava conta de criar nem seus filhos, era tudo perdido. Mas sabe de uma coisa? Ana não entregou seu filho para Eli. Ana entregou seu filho para Deus. Consagra seu filho para Deus. Consagra para Ele que tudo vai dar certo. Consagra seus filhos para Deus, que tudo vai dar certo na sua vida.
Mas nós também temos outros, né, exemplos na Bíblia. Temos da mulher cananeia, uma filha terrivelmente endemoniada, que procurou a ajuda de Jesus, e Jesus liberou uma palavra de libertação para ela. Nós temos também uma mãe chamada Eunice e a avó Lloyd, que eram mãe Eunice e vó Lloyd, que eram mãe e avó de Timóteo. A Bíblia fala que elas ensinaram a palavra de Deus para Timóteo. Elas ensinaram o caminho que Timóteo devia andar. Nós temos tantos tipos de mães que nós podemos pegar como modelo, né? Das coisas erradas para nós não fazermos, mas também pegar como modelo as coisas boas. Amém? Eu gostaria agora que você que é mãe, mas eu também gostaria de orar por você que é pai. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Que você colocasse agora diante de Deus todas as suas dificuldades que você tem tido como pai, como mãe. Fala para o Senhor: Senhor, eu tenho tido dificuldade. Você que é solteiro, já coloca diante de Deus seus filhos que você terá. Fala para o Senhor: você tem tido algum tipo de angústia em relação aos seus filhos? Você tem tido algum tipo de insegurança em relação à criação dos seus filhos? Fale isso com o Senhor. Peça ajuda ao Senhor. A Bíblia fala em Tiago que se você pedir sabedoria, Ele vai te dar de uma forma liberal. Peça sabedoria a Deus para criar seus filhos no caminho em que eles devem andar. O Senhor, Ele é bom, querido. O Senhor é bom o tempo todo. Consagra seus filhos, entrega os caminhos dos seus filhos a Deus. Se você tem passado dias difíceis, de angústia com você mesmo, com filhos pequenos, filhos maiorzinhos, adolescentes ou adultos, que têm angustiado, e você não tem sabido o que fazer para ajudar seu filho, eu gostaria que você levantasse a sua mão, se você tem passado algum tipo de situação assim, difícil, que você gostaria de ajuda. Levanta a sua mão, porque o Espírito Santo está aqui, e Ele vai derramar sabedoria sobre a sua vida, com relação ao seu filho, ou a sua filha. Num ato de fé, você vai ficar de pé no seu lugar mesmo, não precisa vir aqui, mas você vai ficar de pé, que o Senhor vai liberar sobre a sua cabeça sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, derrama sobre esses irmãos que estão de pé um espírito de sabedoria, em nome de Jesus. Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, da verdade, derrama luz, Senhor, nos seus filhos. Pai, mostra para esses irmãos que estão de pé, ó Deus, em nome de Jesus, o caminho, a forma que eles devem falar em relação a seus filhos. Dê sabedoria para eles. Quando eles abrirem a boca, vai ser o próprio Deus falando através deles. Senhor, seus filhos são consagrados ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma seus filhos em suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora a bênção, a sabedoria de Deus, a luz de Deus sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Que o Senhor, em nome de Jesus, encha você com a alegria, com o favor, com a graça de Deus, em nome de Jesus, e principalmente com a sabedoria de Deus para criar os seus filhos. E lembre-se sempre, filhos, herança de Deus, é uma herança do Senhor para a sua vida. Amém?